Bom dia, senhores e senhoras. Sejam bem-vindos à divulgação de resultados do primeiro trimestre. Esta apresentação está sendo gravada e estará disponível no site. A apresentação também está disponível para download. Esse call também está disponível em português. Para acessar, você pode apertar o ícone na sua tela e escolher a sala português. Depois, selecione mutar o áudio original. Todos os atendis vão estar só ouvindo e depois terão a oportunidade de fazer perguntas. Antes de prosseguir, gostaríamos de clarificar que quaisquer declarações relacionadas às projeções, objetivos da empresa são declarações do board da empresa. Todas essas declarações não estão relacionadas a eventos que estão aqui e os eventos todos relacionados aos eventos macroeconômicos, às indústrias e outros fatores que podem resultar em resultados diferentes estão incluídos nas declarações prospectivas. Aqui a gente tem Rodrigo Barbosa e Kleber Cardoso, CFO e respectivamente CEO da companhia. Rodrigo Barbosa, você pode começar. Bom dia a todos. Estamos muito satisfeitos de estar aqui, estamos agradecidos, inclusive, porque o primeiro trimestre e os resultados, estamos com muito orgulho de divulgar esses resultados. Por conta de diversas razões, eu vou falar elas. A primeira é que é o primeiro trimestre sem incidentes de afastamento em consecutiva, mostrando que estamos dentre as melhores empresas para trabalhar relacionados aos acidentes. É muito interessante, eu acho que é importante os investidores saberem que os incidentes de afastamento e a segurança vêm junto e combina com uma boa produção e bons resultados. Número 2, nesse trimestre ainda aumentamos, comparado com o trimestre do ano passado, a produção em 28%, 40% em EBITDA, e ainda não incluindo totalmente os preços do ouro e do cobre, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, os preços chegaram a 28% e houve uma redução de 6%, então isso inclui o preço do ouro e do cobre. Vocês poderiam imaginar que os nossos, então, resultados seriam ainda maiores do que o primeiro trimestre comparado. Vamos passar para o primeiro slide com o sumário executivo. Aqui são os nossos principais pontos. Vou falar sobre eles e depois vou passar a palavra para o Kleber. De novo, estamos muito orgulhosos de ter mais um trimestre sem nenhum incidente de afastamento. Toda a equipe e toda a liderança está comprometida com isso e tem trabalhado duro por anos durante esse tempo todo para aumentar os nossos padrões de segurança. E esses resultados agora são prova disso, que não temos incidentes de afastamento. Em termos de produção, aumento houve de 28%, 68 mil GEL em comparação com o primeiro trimestre. Isso está mais alto comparado a esse primeiro trimestre. Isso vem de uma recuperação da produção, que está agora estável, se tornando estável, e hoje estamos com produção total, produzindo 20 mil onças de ouro durante o período. Também continuamos a perseguir eficiência de custo em Minosa, que também tem uma recuperação que vem de um trabalho muito duro da equipe, e essa média de custo de gasto também, e temos um custo de caixa consolidado mais baixo.
o nosso aumento em produtividade e o nosso sustento de eficácia de custo está abaixo da guidance, mas acreditamos que vamos estar no previsto. Então, temos aí uma leve alta no ouro, isso vai estar com um aumento no EBITDA para continuar a crescer à medida que o preço do ouro e do cobre continuam a aumentar um pouco. Outro marco muito importante é a Borborema, que estamos agora dentro do orçamento, estamos também chegando a atingir os mesmos marcos com a produção que vai chegar em 2025 para iniciar as operações, e temos 25% da construção de Borborema concluída. Estamos começando a próxima etapa e algumas também outras previsões de acordo com o cronograma. Entramos também no processo para mudar a estrada, deslocar, porque entendemos que os estudos de viabilidade e os estudos precisam para que isso vinha com 2.300 onças, mas podemos ter certeza que conseguimos dobrar, mais que dobrar as reservas atuais assim que a gente começar esse processo de deslocar a estrada. Isso certamente estamos esperando a licença e deve ocorrer em 1 ano, e deverá demorar mais 2 anos para poder fazer a construção. Então, acreditamos que vamos conseguir aumentar as reservas esse ano e aumentando a produção em 3 e 4 anos. Durante o trimestre, também atualizamos as reservas e recursos minerais, com a adição de 2,4 milhões de gel em recursos medidos e indicados e 0,9 milhão de gel em reservas provadas e prováveis. Isso também é um marco significativo e reflete o foco estratégico da Aura na ampliação das reservas. E gostaria de lembrá-los, por exemplo, que um grande marco que nós estamos compartilhando com o mercado é a Poena, que agora tínhamos uma vida útil um pouco menor. Começamos e aumentamos isso em 2016, em 3 anos apenas. A vida útil da mina a gente conseguiu operar 6 anos e agora aumentamos para 5 anos para criar isso à medida que a gente continua avançando. Um outro evento subsequente, temos a recompra aprovada pelo Conselho e pelo regulador, e agora a gente consegue começar com esse processo e esperamos que isso aconteça logo depois da revisão dos resultados. E temos também mais informações. O preço do ouro aumentou acima das nossas expectativas, então temos algumas expectativas que vão aparecer e em relação às margens, e todas as operações agora passarão a beneficiar o upside, e isso temos certeza que vamos continuar aproveitando isso. O próximo slide. De novo, como eu mencionei, estamos muito orgulhosos com os nossos padrões de segurança atingidos. É um marco muito importante para nós, é sem precedentes, que são muitos trimestres sem incidente de afastamento. A gente faz monitoramento mensal, a gente usa as tecnologias mais avançadas e estruturas técnicas que estão atingindo o padrão e são muito satisfatórios. Continuamos com atenção nessas estruturas e tudo. Próximo slide. Eu gostaria de chamar a atenção dos investidores e dos analistas para esse slide. Na parte esquerda, as barras, onde vocês conseguem ver a produção e a linha acima das barras, vocês têm por trimestre. Como nós mencionamos, de 2 a 3, a gente conseguiu, no final do ano, a gente conseguiu fazer uma inflexão da curva.
a perda de produtividade em Minosa, a gente conseguiu agora aumentar a produção e a gente vai continuar a fazer isso no próximo trimestre. Vocês conseguem ver 3 trimestres de 60 a 70 de onças de produção e a última está com 49. Então, no próximo trimestre, podemos facilmente pensar que isso vai melhorar e ter mais 20 mil onças nos últimos 12 meses de produção, que vai nos colocar a 270 onças de produção. Isso é muito importante, porque isso vai aliar com um maior preço de ouro, maior preço de cobre e mais estabilidade nos nossos custos de caixa. Quando você vai para a parte direita do slide, nas duas barras, que são a produção trimestral por mina, vocês conseguem ver um ligeiro decréscimo em Poena, mas isso tem a ver com sequenciamento de mina. Como eu já falei sobre isso com investidores e analistas, a natureza, obviamente, não é homogênea, tem muitas características específicas, então a gente sabia que nesse trimestre a gente teria uma produção um pouco menor, mas continua estar estável, uma operação estável para nós. A Poena também, como nós projetamos, uma parte significativa da Ernesto, isso aqui também diminuiu um pouco. E Minosa, que também continuamos com 7 tris em consecutivos que a gente aumenta a produção, começando no ano passado, vocês conseguem ver todos os números, e agora chegando uma produção muito estável, provavelmente vai conseguir a ter mais oportunidades aqui, e para reduzir os custos. E em Almas, a gente tem produção abaixo das expectativas no último trimestre do ano passado, devido à baixa produtividade do contractor, e a gente viu e vendemos com outros custos, e agora chegamos a 5 mil onças de ouro no trimestre. Agora estamos tentando diminuir os custos, e aqui o contractor também vai ser substituído para a gente poder reduzir o custo e manter a produtividade no nível esperado. Próximo slide. Em termos de sustentar os custos de caixa, aqui a gente tem todas a combinação de iniciativas internas para reduzir custos, mas também ganhar em eficiência em Minosa. A gente entende que a gente vai continuar a trabalhar em reduzir o custo caixa, mas agora estamos no nível mais razoável, e isso mostra que a Aura consegue controlar seus custos, que consegue ganhar em eficiência da produção. E isso nós temos um grande foco em reduzir o custo caixa, trocando o contractor, reduzindo, aumentando a eficiência para que isso tenha um efeito melhor. E a gente tem uma esperança que será alcançado. No próximo slide, você tem em linha com a guidance de produção para o ano. Tivemos bons resultados no primeiro trimestre, 68, e agora mantemos em linha com o guidance 292, 244, e temos agora uma produção com 23 a 28% do range, e no caminho para atingir o guidance. Em termos do custo caixa, estamos um pouco acima, e estamos também na sustentação do cascote abaixo, mas para o ano nós esperamos que estaremos em linha com o guidance, sustentando o custo caixa, e claro, se a gente mudar a produção para o nível alto do guidance, o custo caixa pode estar no nível mais baixo do guidance, é claro. Com o CAPEX, pode indicar que não vamos atingir o guidance para o ano, mas isso quer dizer que a maior parte das despesas da Borborema, ela vem no segundo semestre, e é ali que a gente vai acabar a construção e outros fatores. Novamente, aqui temos
ressaltando a importância do projeto de Borborema. Aqui você tem fotos que a gente fez, o trabalho todo na movimentação de terra, fazendo a questão das obras civis, tudo em linha com o esperado. 25% já foi feito e o CAPEX também já foi desembolsado e negociado, e a gente não está esperando nenhuma surpresa em termos de CAPEX no projeto. E esperamos cumprir o schedule, o cronograma para começar a produção no primeiro trimestre do ano que vem. O próximo slide. Eu gostaria de ressaltar para os investidores que aqui é um projeto muito importante para nós, ele é enorme e tem umas características muito boas, e mesmo sem considerar em relação a dobrar as reservas, que é totalmente viável e possível. Então aqui a gente começa com o estudo no ano passado, antes de começar a construção, com 812 mil onças com reservas e 812 de NPV, 182 de NPV e 14% de leverage. E isso estava com o preço de outros. Se você fizer com o mesmo cálculo, aplicando o preço de ouro atual, que vai aumentar em 2.300, por exemplo, a gente vai estar falando em aumentar em 143%, e chegando a 439 milhões de dólares, com uma alavancada de 74% por ano em dólares. E um operational payback de 2,4 anos, por exemplo, e considerando apenas 812 onças, se a gente mudar a estrada, deslocar a estrada, a gente consegue dobrar, porque isso já foi estudado, já está lá, é uma continuação e o planejamento já foi desenhado, é só uma questão mesmo de licenciar e acessar. E nós gostaríamos de convidar vocês todos para ver o que pode acontecer e ver o que acontece com o dobro das reservas no cash flow. Próximo slide. Eu estou muito orgulhoso desses resultados. Vou passar agora para o Kleber, que vai falar mais especificamente sobre os detalhes, e depois voltamos para as perguntas e respostas. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Eu vou falar agora sobre os principais pontos, resultados financeiros. Vocês estão aqui com os KPIs e refletem na receita líquida, e como o Rodrigo falou, da parte operacional, vocês conseguem ver que a nossa receita vai aumentar e tem aumentado em 3 trimestres consecutivos. Aqui você consegue ver a receita líquida que aumenta, está acima de 450 nos últimos 12 meses. Quando chega a falar do EBITDA ajustado, é o terceiro aumento em seguida, então chegamos aqui a 150. Isso tem a ver com a manutenção dos níveis de produção iguais ao trimestre passado, preços mais favoráveis e também um custo caixa menor. E é importante destacar que os preços do ouro no primeiro trimestre, e, em média, de metais em geral, estão significativamente mais baixos do que eles estão hoje. O preço do ouro estava uma média no primeiro trimestre, $2.700, e o cobre apenas 3,86, e agora está mais que 4. Quando a gente olha para o lucro líquido, a história é um pouco diferente e que pode ser explicada pelas perdas non-cash, não financeiras, para fazer
o market to market e derivativos na contabilidade. Aqui você tem o mesmo resultado do trimestre anterior. No quarto trimestre, se vocês lembrarem, a gente tinha 20 milhões em perdas não financeiras, e acima de 2 mil a gente chega no primeiro trimestre com uma mudança e terminamos esse trimestre com menos de 200. Então aqui a gente consegue ver a caixa e dívida líquida combinando os dois últimos quartos com 90 milhões de dólares, e que é importante decidir que isso não é algo que a gente espera que aconteça no futuro, desses 90 milhões de dólares, considerando os metais e os preços dos metais. A gente espera que isso se traduza em perdas de caixa mais baixas. E quando a gente vê também que a gente traz e encerra o trimestre com 214 milhões no final do trimestre, e há uma leve aumento na nossa dívida líquida para 205 milhões de dólares, 105 milhões de dólares, que estava esperado, principalmente por conta dos investimentos em Borborema e também nos consumos não recorrentes durante o trimestre, que eu vou aqui explicar nos próximos slides. Nesse slide agora, a gente tem os principais itens que explicam entre o EBITDA ajustado e o prejuízo líquido, que aqui eu gostaria de destacar 53 milhões de EBITDA ajustado. Isso aqui é um bom equilíbrio dentro de todas as unidades. A gente tem aqui o principal contribuidor para o trimestre, Araçazul, mas Minosa, Apuena e Almas, todos tiveram EBITDA acima de 10 milhões no trimestre. Então, foi um trimestre bastante equilibrado em relação a cada uma das unidades. Olhando para a amortização e depleção, a gente está registrando 16 milhões nesse trimestre, e no ano passado a gente tinha 12 a 13 milhões de dólares em amortização e depleção, e aqui a gente deve ver que esse ano deve aumentar um pouco, basicamente porque agora a gente tem uma configuração um pouco diferente, estamos apreciando vários ativos. Em termos de despesas financeiras, 34 milhões, pode ser explicada majoritariamente porque eu falei aquilo nos últimos, por conta de perdas não monetárias, de marcação de mercado. Temos despesas devido à apreciação do real, temos despesas com imposto de renda em 11 milhões, tá? Também algo que é esperado. E aí depois a gente tem algumas pequenas despesas outras, e lucro líquido 9 milhões, aqui, que seria 12 milhões positivos se a gente tivesse explorado as perdas não monetárias. No próximo slide. E aqui a gente traz sempre uma análise detalhada, mostrando o que acontece o trimestre, em todos os itens. A gente consegue ver a nossa posição de caixa em 237 milhões de dólares no início do ano. Do lado esquerdo é o que a gente chama de FCFF ajustado, que não inclui os investimentos para fazer a empresa crescer, e esse lado da empresa traz muito caixa, 90 milhões de dólares agora, e em custos não recorrentes que a gente tem, e parte disso também pode ser explicado devido à história, às
holidays, em feriados no México, que a gente não conseguiu transportar os nossos concentrados. Então, isso vai ser recuperado no futuro. E a segunda parte é onde a gente tem os impostos, o que a gente pagou de impostos é um número total significativo, que também tinha a ver com o México. Então, indo adiante, se por um lado a gente espera o fluxo de caixa aumentar por conta do preço do metal, no primeiro trimestre isso deve acontecer, por outro lado, no segundo trimestre. Em termos de investimento em crescimento, é o que a gente está investindo para aumentar o negócio. Investimos bastante, e principalmente no projeto Borborema. Aqui você consegue ver o contínuo e provavelmente um contínuo durante o ano nos próximos trimestres. E da parte da direita, você consegue ver os itens financeiros. O principal são os juros sobre as dívidas, que consome 11 milhões do caixa nesse trimestre, que está acima dos nossos pagamentos recorrentes, porque todo janeiro a gente paga juros em almas do Brasil. Então, aqui é uma questão que vai ser, no próximo semestre, um pouco mais baixa. E com isso a gente terminou, então, o trimestre com 2014, em caixa e equivalentes. E alguns outros eventos subsequentes nós negociamos com os bancos, que têm os nossos programas de rede de ouro, com os contratos de apoio de crédito, que é a habilidade das dívidas terem margens. Então, nos bancos, eles concordaram em excluir essa porção ou essa parte do contrato, independentemente do preço, ou seja, não vai ter calls de margem. E gostaríamos de ressaltar que isso é um feito marcante e mostra no nosso crédito forte. Então, agora, obrigado, estamos abertos às perguntas. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Por favor, pressione levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, pode abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Edgar Pinto de Souza, do Itaú BBA. Olá, Rodrigo. Olá, Kleber. Parabéns pelos resultados consistentes. A minha pergunta seria relacionada por Borborema. Parece que as conversas sobre a realocação da estrada estão avançando. Eu gostaria de entender como que a gente precisa pensar no CAPEX nessa expansão. Depois que vocês deslocarem a estrada, quanto tempo vai demorar a deslocar essa estrada? E depois, como que a gente pode pensar no CAPEX dessa expansão comparado com o Greenfield que vocês estão fazendo agora? E quanto tempo você acha que vai demorar para produzir na expansão, se você puder? E minha segunda pergunta, talvez relacionada ao projeto de crescimento, se você puderem falar sobre Matubá, se vocês estão avançando ali com o financiamento do projeto, e o que vocês esperam, quando vocês esperam começar a construção, se está no track, se está dentro do orçamento, e em outros projetos de crescimento, se você tem outras notícias para dar. Por exemplo, Serra da Estrela, seria interessante. Obrigado, Edgar. Primeiro, em Borborema, nós já começamos as primeiras conversas para conseguir deslocar a estrada. A gente espera que a licença saia em 1 ano. Depois dessa licença, é preciso fazer algumas engenharias, desapropriar algumas terras. Isso talvez demore 2 anos.
até a gente conseguir concluir isso. Assim que conseguirmos a licença, a gente já pode considerar como reservas. É claro que a gente precisa entender quantas onças vão sair, mas isso sairá e isso será publicado sobre a viabilidade, incluindo as onças respectivas. E o CAPEX para deslocar a estrada, a gente ainda não tem os números finais, não, mas não será relevante comparado com o CAPEX. Não vai ser significativo comparado com o caixa generado depois disso. O que nós teremos que investir? Vamos ter que construir a planta para 2 milhões de toneladas por ano, flexível, assim como a gente fez em Alma, para a gente aumentar em 50% ou mais à medida que a gente vai colocando a estrada, ou seja, ela vai ser desenhada e flexível para suportar uma produção alta, e assim que a gente tiver a licença, será necessário mais investimento aí. Nós não queremos apenas aumentar a vida útil da mina de Borborema. Quando você tem esse aumento em reserva, a gente quer aumentar a produção, e para isso é preciso investimento. Mas vamos começar a fazer isso com a licença. Por isso, eu acho que a gente vai aumentar a produção no 3, 4 anos, digamos assim, de hoje. E a sua pergunta sobre Matupá, nós estamos agora no final do processo de licenciamento, todas as condições já foram atendidas com as agências ambientais, e essa licença em junho, julho, logo nós temos a decisão de começar a construção. Então, está tudo em linha com o esperado e continuamos, enquanto isso, fazendo a exploração em serrinhas, com espona, e exploração também muito perto da mina, onde a gente acha que potencialmente teremos as novas reservas. Não estamos consolidando essa informação para depois divulgá-la. E estamos olhando para alternativas e para os investidores também, em Matupá, em Almas, são plantas menores, mas há muitos depósitos que podem alimentar a planta. Estamos olhando para alternativas para aumentar novos depósitos e expandir e garantir uma vida útil mais longa e aumentar a produção também. Estamos sempre vendo alternativas para trazer mais ouros de outros depósitos mais perto da mina. E você também perguntou sobre novos projetos de crescimento. Nós ainda continuamos a agir em M&A, temos algumas metas, sabemos o que queremos. É claro que a gente precisa combinar o que a gente quer com o que está disponível, mas tem muito esforço aí da empresa e sempre buscar novas alternativas para continuar a crescer e também para estar acima dos 500 mil onças de ouro, né, nos próximos 2 ou 3 anos. Muito obrigado, Rodrigo. Mais uma pergunta em relação à primeira que eu fiz. Você tem ideia de quanto CAPEX, eficácia em CAPEX, você tem? Porque é um projeto brownfield. Então, você vai construir uma nova planta com 1,5 tonelada de capacidade, por exemplo, em Borborema. Quanto de custo, de eficiência, de CAPEX a gente pode pensar que vocês terão, levando em conta que é uma expansão e não um projeto novo? Não, não é um projeto novo mesmo, é só um brownfield expansion, isso. A base está lá, a infraestrutura está lá, a água está lá, os prédios já vão estar lá. Não é um CAPEX insignificativo, mas não se compara com o que a gente está fazendo agora. Vai ser muito, muito menor, porque tem muita eficiência que a gente está ajustando e esse aumento do CAPEX, em vez de, não vai ser um CAPEX de uma nova empresa, de uma nova planta, sem dúvida, mas de uma expansão. Ok, obrigado. A próxima pergunta vem de Guilherme Nitri, de XP. Olá, vocês conseguem me ouvir?
Obrigado, Rodrigo, Kleber, Natasha, pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas sobre EPP, que são os principais highlights no nossa opinião aqui. E a gente viu que vocês começaram em Ladrinhas. Eu gostaria de saber se vocês têm algum update de produção e custo que vocês estão vendo aí. E minha segunda pergunta é sobre as operações de almas. Quando que você espera a redução de custo para normalizar, para que a empresa volte para o track, para estar alinhada com guidance em 2024? Quando que a gente consegue esperar que o contractor, por exemplo, esses efeitos impactem no custo? Essas são as duas perguntas que eu tenho. Eu vou começar com a segunda e depois eu passo para o Kleber responder a primeira. Em Almas, a gente está agora posicionando um contractor. Esse mês vamos ter uma transição, a gente não espera nenhuma redução significativa de custo neste trimestre, mas 3 e 4 sim, um ganho em produtividade e talvez um ganho de rates, ou seja, parte do custo de caixa agora em almas para esse ano, talvez a gente ainda tenha uma produção um pouco menor por conta da transição, perdão, mas depois isso vai para um nível de resultados bons, que é o que a gente espera no terceiro e no quarto aqui. Vou passar para o Kleber para falar de Apoena, e ele vai vir para cá por câmera. Basicamente, a nossa expectativa é de entregar este ano em termos de custo caixa. Nós sabemos que no final do ano passado a gente tinha algumas onças remanescentes do outro pitch, e que são de alto teor, que implica num custo caixa. E nos pits não tem o mesmo tipo de material para o resto do ano. Então, o que a gente espera, o que você deve esperar, é que a gente esteja alinhado com o guidance. Obrigado. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Flávio Bica, com a CIA Valor Futuro. Oi, gente. Muito obrigado por aceitar minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira é que um aumento é esperado para Borborema na MPT por conta do aumento de preço, isso que já é líquido em relação aos custos de hedging. E a segunda pergunta é sobre a reforma fiscal. Vocês esperam alguma mudança crítica? Vocês fizeram algum cálculo sobre isso? Essas são minhas duas perguntas. Obrigado. Em relação a Borborema, deixa eu lembrar vocês que essa perda ela foi não financeira, porque você precisa fazer a questão do mercado a mercado para fazer os registros, porque os preços de 240 e acima, nós fizemos a simulação com 230 milhões e não há ali o preço maior, que vai 240, vai ser totalmente absorvido pela NPV em Borborema. E depois disso, nos próximos anos, a gente chega no nível esperado de produção. Então, a gente pode ainda inserir e crescer. Não tem perdas, né? De jeito nenhum, depois de 240 no preço do ouro, relativos a Borborema. Isso não quer dizer que a gente está perdendo, isso significa que a gente não está recebendo os benefícios ainda do benefício de Borborema, a gente vai ter na produção. E a sua segunda pergunta?
Sobre a reforma fiscal. Não, a gente ainda não tem informação que isso tenha um impacto significativo na nossa produção, nem nos nossos impostos. Talvez haja alguma, mas a gente não está prevendo mudanças significativas nas operações no Brasil. Obrigado. A próxima pergunta é de Ricardo Monegatti, do Banco Safra. Vocês conseguem me ouvir? Bom dia, tenho duas perguntas. A primeira, sobre produção, o que você acha que são os principais riscos para alcançar o guidance de 2024 de produção? E se vocês puderem compartilhar alguns números. E agora, vocês estão mais confiantes em alcançarem o nível alto do guidance do que vocês estavam no início do ano, quando vocês revelaram o guidance? E a segunda é sobre a liquidez das ações. Vocês podem dar mais informações sobre quais são as ações que têm sido feitas para aumentar a liquidez das ações? Obrigado, Ricardo. Tem sempre um risco de não chegar ao guidance, mas isso vem da instabilidade de produção que decorre de, por exemplo, questões com o contractor, uma perda na produção, alguma questão relacionada ao clima. A gente sabe, né, que tem uma diferença entre épocas de chuva e épocas de seca, mas hoje tem mais questões envolvidas e isso pode afetar a produção e impactar e até tornar a produção um pouco mais lenta. Todos os nossos contratos estão em linha e esse que a gente está mudando agora é o que a gente opera em Apoena. Então, hoje a gente sabe que vamos mudar. É mais complicado, por exemplo, do que almas. Então, a gente tem aqui teremos uma leve perda de produtividade, mas depois o que a gente vai ter bons próximos trimestres. E nesse início de trimestre, em relação ao que a gente espera, a gente acha que a guidance no primeiro trimestre veio conforme o esperado. Então, a gente está colocando isso em perspectiva, sim, a gente acha que a gente vai conseguir estar alinhado com o guidance, mas estamos indo em direção ao nível mais alto do guidance, em termos de produção, e low-end em termos de outro item. Se você substitui a produção do corda, por exemplo, se a gente mantiver a produção no primeiro TRI para o segundo, a gente está aumentando em onças. Então, se a gente substitui o segundo TRI com a produção do primeiro TRI deste ano, a gente já está em 207 acima da produção, que coloca a gente lá no nível mais alto do guidance e mais baixo na parte do custo de caixa. Rodrigo, só mais uma pergunta, complementando a primeira. Será que você pode compartilhar quais são as operações ou quais as minas que você considera que há mais riscos de chegar ao nível mais alto do guidance? Perdão, os riscos de não alcançar estão claros, mas quais são as operações que você acha que há risco de ter questões operacionais ou que poderiam depender de algum fator para que essa melhoria seja possível, por exemplo, para você alcançar o nível alto do ente? Vamos pensar mina a mina. A Azul tem sido estável durante anos. Aumentamos a capacidade, operamos de uma forma muito estável desde então. A Apoena é uma mina que a gente tem altos e baixos, dependendo de como estamos, mas não é uma longa variação. Então, a gente está colocando isso em perspectiva. Almas é provavelmente onde a gente está fazendo uma transição em termos do contractor,
E tem alguns riscos, porque está vindo uma nova parte, a gente tem que ver como é que eles vão performar. E em Honduras a gente tem um aumento no trimestre, então muito estável, alcançando ótimos níveis de produção. E a gente entende que a última mina que a gente implementou, que foi da forma que a gente toma as decisões, tem muita conexão com os funcionários, uma ótima comunicação. A equipe foi reconstruída desde que mudamos a gestão geral, o diretor da operação. E isso tem consolidado hoje um time, uma equipe muito boa, que pode manter a estabilidade dessa mina. Então, uma das operações que eu prestaria mais atenção seria essa transição em Almas, e a Poena com as variabilidades que já existem e que são características, mas tenho certeza que terá uma boa estabilidade naquela operação também. A próxima pergunta vem de Capim Mizami, de National Bank Financial. Muito bom ver um primeiro trimestre forte, comparado com os últimos anos. Então, minha primeira pergunta é basicamente em relação aos fatos dos objetivos que vocês têm em relação à produção e custos, e especificamente, se você pode dar mais guidance, como você pensa trimestre a trimestre neste ano, Carolina. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Se a gente espera ter estabilidade em custo e qual a expectativa nos trimestres, é isso? Tem uma história variável de produção, vocês estão olhando o ano. Você consegue falar sobre quais os fatores que vão afetar no trimestre a trimestre? Os altos e baixos que depois vão se balancear. Bem, a Poena está muito em linha com o guidance que a gente deu no início. No primeiro trimestre, ainda tem altos teores de Ernesto, que a gente não espera ter depois. Nos terceiros e quartos semestres, vai ter um equilíbrio e outro, mas muito em linha com o que a gente divulgou no início do ano. No geral, de uma forma consolidada, a gente espera que o segundo TRI seja muito similar ao primeiro, não tendo mudanças significativas. E enquanto vimos nos últimos 3 anos, que a gente tem é que a gente vai conseguir esperar melhorias no terceiro e no quarto TRI. Por isso que a gente já está em 207 onças, isso vai substituir o primeiro e segundo TRI, e vamos depois chegar acima de 207 na produção. Mas a gente está no início do ano, como você mencionou, as coisas mudam, o clima muda, então somos muito conservadores em relação a manter o mesmo guidance que fizemos no início do ano. E durante a exaustão do Ernesto, o esgotamento, os efeitos, a gente pode esperar outros teores desculpa, essa pergunta vou fazer de novo. Há uma, uma porção nova do feed esse ano? Sim, pode ser. O preço das ações, a gente vai poder esperar que haja um retorno em relação ao que a empresa estava produzindo antes de Ernesto. E Ernesto também estava alto e agora vai voltar aos níveis de 2 a 3 anos antes de começarmos com Ernesto. Então, sim, haverá uma redução das taxas, dos índices, e um vai compensar o outro, mas o que a gente deve ver é em relação ao guidance, na Poena, 60, 100 mil
onças de ouro. Isso não deve ser visto no curto prazo, mas vamos para o nível que foi projetado para o início do ano. Obrigado, Rodrigo. E por mais uma, em relação ao hedging do ouro, você pode falar um pouco sobre como esse contrato ele está baseado nos thresholds gerais? Como que ele foi feito? No overall, 100% overall. E o hedge dos programas de hedge, ele não tem mais necessidade de margin calls. E essa mudança, então, não tem implicação em relação à capacidade de dívida futura, tem? Não, não tem mudança. Obrigado. E sobre os hedges, você pode falar um pouco mais nos próximos 12 meses? O que pode ser esperado em relação à distribuição deles e os valores nos próximos 12 meses? A maior parte do nosso hedge está relacionado ao programa de Almas ou ao programa de Borborema, e a gente divide financeiramente os dois programas. Para Almas, a gente espera ver que estão expirando quase todos, vão expirar no meio de 2025, junho, julho. Em julho de 2025, a gente espera começar a ter a maturação desses hedges, e em junho de 2028 na sequência. Para Borborema e Almas, a gente 80% da projeção produzida. Em Borborema tem um spot price, e para Almas, que também está expirando agora nos próximos 12 meses, o sitting price médio é cerca de 24, outro entre 23 a 28, 2.800 a 2.300 a 2.800. E hoje, os programas, a maioria deles, no Borborema, do hedge de Borborema, começam agora a chegar no maturity com um spot price esperado. Obrigado. Obrigado pelas respostas. A próxima pergunta, Steve Sanger, do Arlo Investments. Vocês estão me ouvindo? Bem, eu sou um acionista de longo tempo. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. No TSX, vocês não estão dando muito valor em relação ao que a empresa já fez. Vocês já pensaram em fazer, por exemplo, a Bolsa de Chicago, onde você tem mais valor? O TSX, eu acho que é muito líquido e o valor da ação não reflete o valor que vocês têm. A segunda pergunta, eu sou um acionista e em Almas, a mina é bastante grande, e o Pile Pit, que está lá embaixo, ele poderia aumentar a vida da mina, a extensão daquilo, recursos significativos para a alma. E a terceira pergunta é: vocês estão se tornando um produtor de mid-tier? Será que vocês podem ser comprados? Muito obrigado por ser um acionista de longo prazo. Sobre sua pergunta em relação à liquidez e ao TSX, sim, nós sentimos, né, a questão de não ter isso vem de uma combinação. Nós não tivemos uma história tão bem sucedida no passado e tem um certo legado em relação a isso, infelizmente, e a gente tem conseguido, fora do Brasil e outros
países como o México, por exemplo, a gente não está usando a questão do Canadá, por exemplo, porque é mais barato, a gente está levantando o capital com o dólar mais 7, dólar mais 7,5 para 3 ou 4, 5 anos, enquanto muitos países muitas empresas do nosso tamanho estão em outro nível. E temos também a questão que a gente não precisa usar uma IPO em Brasil, tem 230 milhões, e no Canadá eles estavam comemorando 32. Então a gente tem achado capital mais barato em outras fontes, e é por isso que a gente não tem tanta atração no mercado canadense. Mas a gente implementou diversas iniciativas para aumentar a liquidez no Canadá, aumentar os investimentos e a relação com os investidores. E o resultado está abaixo do que a gente espera. Então, sim, a gente quer considerar novas alternativas de sermos listados. É uma empresa com grande fluxo, um histórico muito bom de dividendo. Será que quantas empresas podem mostrar no nosso setor o crescimento que a gente tem, ao mesmo tempo em que a gente consegue continuar pagando dividendos e estar abaixo da alavancagem? Então, temos novas aquisições e novos recursos. A gente tem que pensar, talvez, nos Estados Unidos, como você mencionou. E depois você perguntou sobre almas. Por que que a gente não está fazendo uma exploração para aumentar ali? Você está muito certo. O pit está totalmente aberto. Nós sabemos que se a gente cavar, a gente consegue aumentar as reservas de uma forma fácil. Entretanto, a gente tem 15 anos, 16 anos. A gente não precisa aumentar a vida útil. Então, a gente precisa concentrar a exploração em áreas que a gente consegue aumentar o pitch do plant. Se você não aumenta o feed, a gente quer aumentar o feed se você faz a exploração, por exemplo, com satélites, depósitos satélites que a gente tem feito e temos atingido resultados interessantes. Obrigado, faz sentido. Eu sei a questão dos depósitos. Alguma em relação a do projeto da Colômbia? Como que está? E agradeço novamente. Não, estamos fazendo uma exploração muito básica para ver se a gente consegue expandir os recursos e as reservas. E a gente tem uma licença que precisa ser renovada, está sendo discutida com os governos locais e federal. Então, isso aqui ainda é um long shot, como se diz, e por enquanto podemos facilmente colocar Borborema em produção e começar as construções e as explorações em Serra da Estrela, que foi a pergunta anterior. Tem sido muito interessante, a gente está construindo junto para poder compartilhar com o mercado. Então, temos outros focos no país. Então, é claro que isso esperamos que aumente esse investimento nesse lado. Obrigado. Nossa próxima pergunta. Nós estamos encerrando, temos tempo para uma ou duas perguntas. Temos duas perguntas aqui. A primeira é: você mencionou custo mais baixo em almas graças a algumas iniciativas. Você pode falar um pouco mais quais são as iniciativas e se essas reduções de custos serão sustentáveis ao longo do tempo? Em almas, a principal iniciativa é mudar o contractor, porque o atual não estava performando de acordo com as expectativas. Nós poderíamos consertar a produção colocando mais equipamento, investindo mais para contrabalançar e compensar a ineficiência, mas agora a gente está mudando o contractor para que a gente não tenha que fazer isso, para que já seja eficiente, que aplique a eficiência que eles têm, a Poena, para aplicá-la em almas.
E agora a gente consegue entender que isso vai fazer com que haja uma redução significativa. E provavelmente esse efeito vai ser em 3 ou no terceiro tri e no quarto tri. Temos mais 3 perguntas. A próxima é um aumento em OPEX em Aranzazu e preços mais baixos de cobre. Tem mais algum efeito aí? A terceira pergunta é: o mil e o ouro estão um pouquinho atrás em alma. O que você pensa em moving forward, né? Assim eu não vou conseguir lembrar. Está muito rápido. A primeira pergunta era sobre Aranzazu? Temos esperávamos um aumento no custo caixa em relação a esse ano. Isso tem reflexo no nosso guidance e nas nossas expectativas, como está no guidance. E há 2 fatores macroeconômicos. O primeiro é que Roman indicou os efeitos, mas quando você faz o equivalente, você converte o preço de ouro mais rápido que o cobre. Então, a conversão parece que o custo caixa é mais alto, mas é uma questão do, de como está a comparação. É melhor comparar de outra forma com os preços de metais. É importante lembrar que em almas para esse ano, como um todo, a gente espera que haja um aumento comparado ao ano passado e que estamos renegociando este ano e é que a inflação em termos de efeito dos últimos 2 ou 3 anos, porque tivemos um período de pressão que é natural quando a gente reduz alguns impactos. Então, isso pode explicar, e juntamente com o papel do México e aumento dos custos caixa nas outras operações. A terceira pergunta é: Formil e a recuperação de ouro estão um pouco aquém em almas. O que você espera disso? A gente espera que haja uma redução e que a recuperação esteja alinhada com os estudos. Essa mudança vem mais do sequenciamento da mina do que de perda de produtividade. E no final do ano passado, o que a gente espera é que as recuperações estejam em linha e que não haja um desvio significativo, de acordo com os estudos de viabilidade, mais relacionado ao sequenciamento de mina. E a última pergunta: olhando o guidance de CAPEX, parece que vocês têm um acelere nos próximos trimestres. O que você está esperando em relação a isso nos próximos trimestres? A gente espera que o CAPEX esteja em linha com o guidance. Como eu mencionei, nós estamos aumentando o ritmo em Borborema. Agora a gente vai começar a ver um aumento gradual no terceiro tri e no quarto tri em relação ao CAPEX. E o CAPEX de Borborema está investido no segundo semestre deste ano. Ok, muito obrigada. A sessão de perguntas e respostas está concluída. Agora passamos a palavra para o senhor Rodrigo Barbosa. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco. O primeiro trimestre teve resultados muito expressivos e eu gostaria de convidar os analistas e os investidores para olhar para o futuro, para olhar como será essa empresa com a combinação de colocar a produção para o ano inteiro, colocando o menor custo caixa e maior preço de ouro. O primeiro trimestre é apenas um sinal do que podemos fazer ao longo do ano e o primeiro trimestre de novo. Nós estamos com o preço de 2.700, agora estamos a 2.300. Então, imagine continuar crescendo com este preço do ouro. E no ano que vem, continuaremos a crescer. Isso não para este ano. Este ano a gente vai crescer 20% em produção e estamos chegando a 270 mil onças de produção.
juntamente aqui no ano que vem em outro projeto que é significativo para todos, que está perto a 90 mil onças de ouro por ano nos primeiros 4 anos. E a gente vai começar a aumentar e alavancar o primeiro tri do ano que vem, com uma mina que que é grande e tem um bom custo. Vamos continuar a crescer e no ano que vem também colocando um projeto com 9 mil onças de produção. Ou seja, no ano que vem teremos, se você compara 9 mil onças a 270, vamos ter agora em média, tem 30% de crescimento em termos de produção comparado com o maior preço do ouro e menor taxa. E a gente vai continuar a fazer isso, a gente vai manter o alinhamento com o guidance e vamos continuar a pagar dividendos, manter a média baixa e ser uma empresa forte. Muito obrigada. Essa conferência acaba de ser encerrada. Tenha um bom dia.